Bom dia, alunos do segundo ano A do Rita Bretas. Bom, passamos o período de férias, né? Agora vamos começar as atividades de novo nesse segundo semestre. Conto muito com a participação de vocês, porque a nota do primeiro bimestre ela foi finalizada e agora nós temos a nota do segundo bimestre. E aí eu conto com a participação de vocês na execução das atividades. Nós estamos cobrando simplesmente execução das atividades, que vocês façam os exercícios e nos encaminhem as fotos. As fotos devem ser colocadas no grupo, né, no dia em que é encaminhar essa atividade para vocês. A Maraísa pediu para mim falar com vocês sobre funções trigonométricas. E a primeira função que eu vou passar para vocês é a função seno. A função seno, ela é escrita dessa forma: f de x é igual a seno de x, ou y é igual a seno de x. Então, a função seno de uma variável, no nosso caso, como é uma função trigonométrica, a nossa variável se trata de medida de ângulos. E os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. E aí, o domínio dessa função, ou seja, os valores que o x pode assumir, é o conjunto dos números reais. Esse x pode ser qualquer ângulo em graus ou qualquer ângulo em radianos. Bom, como nós vamos construir o gráfico da função seno? Para construir o gráfico da função seno e construir o gráfico de uma função, nós vamos fazer a tabela. Construir a tabela atribuindo valores para x, esses valores em medida de ângulos, e aqui eu coloquei a medida de ângulos tanto em graus quanto em radianos. 0 graus é a mesma coisa que 0 radianos. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. 180 graus equivale a π radianos. 270 graus equivale a 3π sobre 2 radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. Então, nós atribuímos valores para x, escolhemos valor para x. E os valores de x aqui, se vocês repararem, é uma volta completa no ciclo trigonométrico, que vai de 0, eu atribuí valores de 90 em 90, 0, 90, 180, 270, 360 graus. E aí, para o seno desses ângulos, eu gostaria que vocês relembrassem comigo o ciclo trigonométrico. Como é que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, ele contém o plano cartesiano, onde nós temos o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo do cosseno, o eixo do x. E o eixo vertical, que é o eixo y, o eixo seno. E aí nós temos uma circunferência de raio 1. O ciclo trigonométrico é composto pelo plano cartesiano, os eixos horizontal e vertical, que se intersecta perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, e a circunferência de raio 1. E aí, quando cruza o plano cartesiano com a circunferência de raio 1, nós temos a seguinte situação. Esse ponto aqui, que está sobre o ponto A, sobre o eixo X, como o raio da circunferência é 1, então esse ponto tem coordenadas 1 e 0. Depois, esse ponto que está sobre o eixo Y, como o raio da circunferência é 1, as coordenadas dele é 0 e 1. Já nesse ponto aqui, as coordenadas desse ponto que está sobre o eixo X é menos 1 para X, 0 para Y. Por fim, este ponto aqui, que está sobre o eixo Y, é 0 para X e menos 1 para Y. Por que esses pontos são importantes?
Aqui, se nós olharmos no ciclo trigonométrico, o arco ele começa aqui no grau 0 e vai no sentido anti-horário, e aqui nós temos 90 graus. No sentido anti-horário, intersecção aqui com eixo X 90 mais 90, 180, mais 90, 270, e finaliza uma volta completa com 360. Então, o ciclo trigonométrico é composto pelo plano cartesiano, pela circunferência de raio 1, e é dividido em 4 quadrantes, sendo o primeiro quadrante, onde nós temos tanto o eixo X positivo, o eixo Y positivo. O segundo quadrante, nós já temos o eixo Y positivo e o eixo X negativo. No terceiro quadrante, os dois eixos são valores negativos. E no quarto quadrante, o eixo Y é negativo, o eixo X positivo. E aqui nós vamos tirar as informações que a gente precisa para preencher a tabela. Bom, a função que nós estamos estudando é a função seno de um ângulo. Então, quando a gente atribui o valor para x sendo 0 graus ou 0 radianos, como é que eu vou calcular o valor de y, já que y depende da função seno de x? Então, se o x é igual a 0 graus, então o y é igual a seno de 0 graus. Seno de 0 grau é igual a quanto? Bom, eu preciso saber quanto que é seno de 0 graus. Eu vou lá no ângulo de 0 graus, que está aqui na origem do nosso arco, né? E verifico. O x, que é o cosseno de 0, é 1. Mas o seno de 0, que é o y, é 0. Então, seno de 0, 0. Nós temos, então, o primeiro par ordenado. Para quando o ângulo for 0 graus, o valor do y é 0. Seno de 90 graus. Vou lá no ângulo de 90 graus e verifico o meu par ordenado. Lembrando que seno é sempre o valor de y, é o valor da ordenada. Nesse caso, seno de 90 é 1. A ordenada neste ponto de 90 graus, ela é 1. Então, seno de 90, 1. O par ordenado, 90 graus, corresponde com o número 1. Seno de 180 graus. Continuando no nosso ciclo trigonométrico, 180 graus. O par ordenado que está no ciclo trigonométrico, aqui no 180 graus, é menos 1 para o cosseno e 0 para o seno. Então, seno de 180 é 0. Mais 90 graus, ou seja, 270 graus. Seno de 270 menos 1. A ordenada deste ponto aqui nos dá menos 1. Finalizando uma volta completa no ciclo trigonométrico, seno de 360, que é o mesmo que seno de 0, é igual a 0. Então, nós temos aqui os pares ordenados. A partir desta tabela, nós temos condições de construir o gráfico da função seno. O gráfico da função seno de x, y igual a seno de x. Para fazer o gráfico, nós temos o plano cartesiano, o eixo x, onde o eixo x estão os ângulos. Nesse caso aqui, os ângulos estão em radianos, e o eixo y. Aí você vai marcar o primeiro par ordenado, 0 graus, corresponde com 0. E aí, 0 graus corresponde com 0. Então, o nosso gráfico vai começar aqui na origem. Depois, π sobre 2 seria 90. 90 corresponde com o número 1. Tá aqui o próximo pontinho. Depois, 180 graus, que equivale a π, corresponde a 0. Tá aqui o próximo pontinho. 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2. Corresponde com menos 1. E 360 graus, que é a mesma coisa que 2π, corresponde com 0. Se você ligar os pontos a partir do momento que você marcou eles, esse vai ser o desenho da função seno.
Essa parte de cá seria os ângulos negativos. O que significa os ângulos negativos no ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, os valores positivos, os ângulos positivos é quando eu estou no sentido anti-horário, contrário ao do relógio. Os ângulos negativos seriam no sentido horário. Então, se eu começo aqui o meu arco no zero, menos 90 seria aqui a mesma coisa que 270 positivo. E aí, se você fizer a tabela, vai chegar aqui nesse desenho do gráfico para valores de ângulos negativos, que seria no sentido anti-horário. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte: período da função seno. O que seria o período? O período seria o desenho que a função faz. Se eu observar aqui, eu saio aqui da origem, vou subindo, chego no topo, desço, chego aqui embaixo, começo a subir. Se eu fosse continuar desenhando o gráfico, eu ia repetir esse desenho igualzinho de novo. Ia subir, ia descer, fazer o mesmo desenho. Tanto é que se vocês olharem esse desenho aqui do lado positivo, ele é idêntico ao do lado negativo. É como se eu pudesse fazer um carimbo com esse desenho e ir fazendo, e carimbando infinitamente. Ou seja, esse gráfico ele tem um período, ele tem um formato, e esse formato vai repetir. E esse formato ele acontece quando? Daqui, do ângulo 0 até o ângulo 2π, que seria o 360. Então, o período da função seno é 2π. A partir de 2π, ele começa a repetir o mesmo formato de forma infinita, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, o período da função seno é 2π radiano. E outra observação importante é quanto à imagem. A função seno ela é limitada. Então, vocês podem observar que ela não passa, nesse gráfico aqui, acima dessa linha, ou seja, o máximo que ela atinge é 1, e o mínimo que a função atinge é menos 1. Então, a imagem dessa função, ou seja, o reflexo da função no eixo y, a imagem dela varia de menos 1 até 1. Então, a imagem da função, ela vai de menos 1, tá vendo que é um intervalo fechado, vai de menos 1 até 1 positivo, para esse caso. Então, esse é o gráfico, é o comportamento da função seno, é uma função limitada, né? Ela vai de um certo ponto até outro, nesse caso, ela é limitada entre menos 1 e 1, e é uma função periódica, ou seja, ela tem um período, né? A partir desse período, ela se repete de forma infinita. E aí, esse período e a imagem, ela pode sofrer variações. Por exemplo, a imagem, ela pode subir, pode descer, ela pode esticar ou ela pode encolher. Quando é que a imagem vai subir? Quando a função seno é somada a um número, seno de x mais 5, seno de x mais 10, é como se aquele gráfico, ele subisse no plano cartesiano. No caso, ele vai ser transladado, né? Quando é que desce? Quando a função seno menos um número real qualquer. Aí, nesse caso, a imagem vai descer. A função vai esticar, isso aqui é a amplitude dela, ela vai esticar tanto para cima quanto para baixo, quando a gente pegar a função e multiplicar por um número real. 3 vezes mais, significa que ela vai esticar tanto a parte superior quanto a parte inferior. E a função seno também pode encolher, ou seja, a imagem pode encolher, quando a função seno for multiplicada por 1 sobre um número real qualquer.
O período vai sofrer alterações quando o x, ou seja, quando o ângulo for multiplicado pelo número real. E aí o período dessa função vai alterar, vai deixar de ser 2π. Ele pode ser um período maior ou um período menor, depende do número real que está sendo multiplicado aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, ó. Construa o gráfico das funções abaixo e determine a imagem e o período. Então, para você construir o gráfico dessas três funções, primeira coisa, vocês vão fazer a tabela. Vocês vão construir aquela tabela, né, usar lá 0, 90, 180, 270, 370, 360 graus, constrói a tabela, depois vai lá no plano cartesiano, desenha os pares ordenados e vê o que acontece no seu gráfico. A imagem, ela alterou? O período sofreu uma alteração? Aí você vai escrever, se sim, né? A imagem varia, é um intervalo fechado que vai de tanto até tanto. O período, se sofreu, o período é 2π. Não, agora o período é π, 90 graus. 2π é 360. À medida que vocês for fazendo, se tiver dúvida, manda mensagem para o WhatsApp, né, que eu posso estar auxiliando vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, qualquer coisa pode chamar no WhatsApp.